mais um circuito de filmes para que a gente possa trazer a visão da psicologia em relação aos filmes, né? E hoje, né, o filme é O Homem que Copiava. É bem interessante esse filme, mostra a realidade de uma classe média baixa. E aí eu vou pedir para você compartilhar essa live e curtir essa live para que mais pessoas compartilhem, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Esse filme é bem interessante, que vai trazer um pouco essa visão, o quanto a gente quer ser aceito, quer ser amado. Em pontos específicos eu vou chamar atenção para isso. E é bem interessante essa realidade, como eu falei, da classe média baixa. Para a gente ser aceito, a gente consegue ter algumas manobras, né? Para a gente começar, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, analista de perfil comportamental, palestrante, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso reunido para trazer o melhor, né, em qualidade de conteúdo para você, trazendo a visão da psicologia e também do coach, trazendo algo, né, que é lúdico, que a gente adora assistir, que é filmes, e trazer essa questão do tanto o personagem pode ser inspiração para a gente, todo o contexto, a situação dos filmes. Então essa é a proposta. Essa proposta do circuito de filme surgiu em outubro de 2020. Desde então eu tenho feito esse quadro, né? E muitos aprendizados já aconteceram. Esse filme de hoje, O Homem que Copiava, é um filme que você acha no YouTube. É um filme de 2003, onde tem o Lázaro Ramos, que é o ator. E é um romance, drama, dura 2 horas e mais ou menos 3 minutos. Então conta a história do André, um jovem de 19 anos que mora com a mãe, e ele é abandonado pelo pai pequeno. E ele recebia cartas, né, do pai, e ele tinha essa esperança que o pai voltasse. Ele trabalhava, né, ele era um humilde operador de copiadora, né, ele tirava xerox. E dentro do drama, ele se aproxima de uma vizinha, uma jovem, que é a Silvia. E a partir dessa situação, ele tem a oportunidade de falsificar o dinheiro, né? Tirar cópias de dinheiro. E aí, a partir desse momento, o que é interessante a gente ressaltar? A perspectiva do André, ele ganhava um salário que mal dava para pagar o aluguel junto com a mãe. Tinha a prestação da TV que ele pagava, e aí iria quase o dinheiro todo. O que sobrava era para tomar talvez um refrigerante, algo muito simples. Tem uma cena no filme que é bem no início, né? Não se preocupe que eu não vou contar o final. Eu quero que você realmente assista o filme, veja toda a cronologia do filme e tenha o aprendizado. Então é uma cena logo no início, que na hora que ele está passando no caixa, ele tem um dilema entre escolher entre a carne e o fósforo. Porque se ele bota a carne, o valor não dá para o fósforo.
e se ele bota o fósforo, não pode a carne. E aí, como, né, nessa situação, como escolher entre a carne e o fósforo? Porque na prática, né, poderia ficar sem a carne. E isso, a diferença era de 30 centavos. A gente se pergunta daqui, não apareceu uma alma viva ali para poder dar esses 30 centavos de diferença. E a gente vê uma impaciência dessa pessoa que está no caixa e as pessoas também na espera também, com a impaciência também. Até o próprio gerente que vem para poder liberar, né, porque ele precisa tirar um item das compras dele, também não existe algo solidário ali naquela situação. Então aí eu já me coloquei na situação do personagem e como, né, como essa situação de viver ali no limite. Tantos desejos, né? Se a gente for pela linha da psicanálise, por exemplo, que a falta faz você o quê? Desejar, né? A imaginação, isso ativa todo o processo de você realmente buscar o quanto a gente deseja aquilo, né? Nós, como sujeitos, somos sujeitos faltantes, né? Fálico, como diz a psicanálise. Então, dentro dessa história toda, desse enredo, desse filme, o personagem que é o André, que é o personagem principal, ele narra toda a história na primeira pessoa. Ele narra também os personagens, né, a vida dos personagens, e baseado nisso, na primeira pessoa, é mais fácil nós que estamos assistindo ser cativado por esse personagem. Aparentemente, o que seria um trabalho repetitivo, que ele tira cópias, né, tá ali como uma pessoa que tira. Ele fala que ele é um operador de fotocópia, né? Ele fala isso. Interessante, algumas cenas na hora que ele está conhecendo uma menina, uma garota, ele fala isso, mas isso não funciona muito bem. Isso não acaba, em termos ali da conquista, não é algo que chama muita atenção. Até ele mesmo na reflexão, né, nenhuma garota vai querer casar ou namorar com um operador de fotocópia. E essa é a realidade do André. Agora, o que é interessante, né, porque esse trabalho que é repetitivo não exige muito do intelecto dele, né, em termos de inteligência, é mais operacional de fato e repetitivo. Além disso, ele também tem habilidade com desenhos. E até essa parte artística dele, ele até manda para, não sei se para revistas e jornais, mas até então ele não tem uma resposta dessas empresas. Então, se a gente for parar para pensar e analisar o contexto dele, ali ele não tem perspectiva nenhuma, vivendo no limite. E aí aparece, né, a Silvia, que é essa garota, a vizinha dele, e aquilo se cria uma oportunidade de ele desenvolver algo que até então ele não desenvolveu, em termos de conexão com uma mulher. Então, nesse sentido, e se ele olhar um pouquinho para trás, algumas tentativas frustrantes disso acontecer
diante do que ele faz, né, a profissão que ele exerce, e também por não ter muito dinheiro, ou na verdade ele não ter dinheiro nenhum, só para realmente sobreviver. Ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo ali. Qual é a reflexão que a gente pode fazer desse filme? A reflexão que eu faço desse filme, a princípio, é que como a felicidade e o dinheiro estão intrinsecamente ligados, tanto na vida do André, da Silvia, tem a Marinês, que é a colega de trabalho do André, que trabalha na mesma loja, e o Cardoso, que surge, que é amiga de Marinês, que ele também, a gente vai reparar dentro desse filme, que a história do André e o Cardoso, eles de uma certa forma também, aparentemente, eles tentam mostrar uma coisa que eles não são, ou pelo menos tentam folhear a coisa para que a realidade não apareça tanto. Então, o dinheiro, né, uma das coisas é a questão da importância do dinheiro nesse cenário onde a sociedade tem essa questão do dinheiro como algo que talvez dê um status, que seja algo que faça diferença. E de fato, eu não vou ser hipócrita, né, de dizer que o dinheiro não é importante. O dinheiro é muito importante, mas não só isso. Mas dentro do cenário do André, ele estava vivendo abaixo, ele estava só, como eu falei, sobrevivendo. Ele não tinha mais nada fora da caixa em termos de gasto. Ele não podia mais gastar nada, ele estava ali no limite. Então, realmente sem perspectiva nenhuma. E a pergunta que a gente pode nos fazer, não sei se você que está assistindo vai entender, é como desvalorizar o dinheiro. Se eu pergunto isso para você, para onde a sua mente caminha? Porque, como eu falei, no momento atual, como a gente desassociar uma coisa, por exemplo, ou a felicidade, né, ou a viver sem colocar essa questão do dinheiro em questão? Eu não posso viver só para o dinheiro, mas o dinheiro faz parte da movimentação do nosso dia a dia. A gente tem contas para pagar, a gente tem tudo que depende realmente do dinheiro, né? Alguns pontos, mas com certeza os pontos essenciais da nossa vida, o dinheiro ele não vai pagar. E aí, quando eu pergunto como desvalorizar o dinheiro, na verdade, eu posso, né, trazer uma reflexão em relação a essa pergunta, na verdade, dar o lugar que o dinheiro ele merece e deve estar. Não ser o centro, mas ele vai estar fazendo parte de todo um ecossistema. Ele vai fazer parte, mas ele não é o centro. E o filme ele traz uma profunda reflexão sobre questões sociais, né, da classe média baixa. Tanto o André como a Silvia também tinham dificuldades financeiras. O André e a mãe, né, um outro aspecto desse enredo desse filme, apesar de morar na mesma casa, eles tinham uma relação de afastamento. Eles sempre falavam a mesma coisa quando se encontravam, né, um com o outro, e como se fosse robotizados, porque o André sabia exatamente o que a mãe falava
em determinados momentos, o que ela fazia, né? Na hora que ela ia dormir, ela sempre falava a mesma frase. Quando ia na cozinha, fazia as mesmas coisas de uma determinada forma, e ele, por sua vez, também estava ali naquela engrenagem. Então eles mais coexistiam em casa do que realmente conviviam. E o que é interessante desse filme, né? Mais um elemento interessante. O maior incentivo do André, do filme, né? De tudo que ele fez coisas erradas também, né? Mas a grande questão, o que é que moveu o André? E como eu falei, né? Até nessas coisas erradas, é em nome do amar e ser amado e ser aceito. Se a gente for reparar a vida do André e a vida um pouco mais, né, do Cardoso, que ele chegou depois nessa trama, a gente vê a necessidade que eles têm de ser aceito, a chegar ao ponto de moldar um pouco o nome do que eles fazem, a profissão do que eles fazem. Porque tanto o Cardoso ele vai enfatizar a parte da vestimenta, andar engravatado para encontrar a personagem, né, que é da Luana Piovani, e por sua vez o André também, né, em relação a operador de fotocopiadora, que é a pessoa que tira a xerox. Então os dois têm essa manobra, eles estão querendo ser aceitos ali de alguma forma. E uma outra coisa que suscita esse filme é como a gente pode ser julgado, né, por nossas vestimentas, aonde no filme acontece isso. O André achou, né, que pelas vestimentas do Cardoso ele tinha dinheiro, e na verdade ele não tinha, ele estava na mesma situação que o André. Então o vestir bem passa a imagem de uma pessoa bem sucedida, e pode na real não ser bem assim. Então o julgamento de acordo com as vestimentas em relação ao dinheiro, né? E como eu falei, tanto o André como o Cardoso, eles fingem, né? Eles buscam ser o que não são e fingem ter o que não tem, enfatizando o André como o operador de fotocopiadora, e o Cardoso ele trabalha em um lugar onde ele vende coisas antigas. Então, enfatizando nesse filme, a falta de perspectiva de futuro é o que move toda a trama, né? E o filme traz uma crítica, né, em relação à TV, à cultura, o que talvez as redes sociais passam, né, essa questão da imagem, a parte do dinheiro. Então é uma crítica que o filme também traz, que quem está assistindo todo esse a gente pode dizer o espetáculo, né? Quando eu digo espetáculo, é como um fenômeno, né, onde todo mundo está voltado à atenção, e o filme faz a crítica que todo mundo copia essa manada, copia, né, esse estereotipo de riqueza, de ideal, que na verdade não vai te levar a uma felicidade. A gente sabe que felicidade são estados, são momentos
né, são momentos, e de acordo às vezes pelo que você gosta de fazer, talvez com as pessoas que você gosta de estar, talvez seja uma viagem, seja um curso que você faz, enfim, momentos, né? Então tudo isso faz com que você esteja, né, naquele momento se sentindo feliz. Um outro aspecto bem interessante é que tanto Cardoso como a Marinês exploram o ter para parecer. Então esse ter para parecer é bem diferente do que o André ele busca junto com a Sílvia, né? No filme se forma dois casais, que é o Cardoso e a Marinês, e o André e a Sílvia. O André e a Sílvia tem, de acordo com essas escolhas que ele faz, ele busca ter para explorar quem ele realmente quer ser, quem ele quer ser de verdade, que é além do consumo, que é diferente do Cardoso e Marinês, que estão buscando mais o consumo, e o André e a Sílvia estão buscando mais a liberdade, baseado nessas escolhas mais consciente, aonde pensando em um futuro de médio e longo prazo. E tudo isso para atingir um objetivo mais edificante. Essa é a posição e o pensamento do André e a Sílvia. André e a Sílvia queriam viver um grande amor, casar e ter filhos. Essa é a realidade dos dois. Então é isso que move, que aí volto à questão que eu falei do aprendizado anteriormente, que o André estava buscando amar, ser amado e ser aceito. Como a história dele é o que? De ter sido abandonado quando criança. Pela parte da Sílvia, ela tinha também, da mesma forma, a mãe morreu cedo, o pai também foi para o Rio de Janeiro, e aí a partir disso ela queria, né, conhecer esse pai, né, em algum momento do filme isso pode ter vindo a acontecer ou aconteceu, e a partir disso é o que move, tá? O que eu quero dizer em outras palavras como um aprendizado maior desse filme? Se não fosse esse amor ou esse desejo de amar e ser amado, o André ele não seria movido a fazer tudo isso que foi feito no filme, porque é isso que move ele, pela história dele. E também é interessante desse filme que mostra o contexto de uma pessoa que vive como classe média baixa, vivendo no limite. Tem uma parte no filme que ele fala que para ter comprado tal coisa ele economizou um ano inteiro. Então essa questão do desejo imediato para esses personagens no filme era algo que era preciso esperar. Se a gente for botar uma relação, né, que hoje nós estamos na geração que é tudo para ontem, de forma imediata. Isso prejudica muito essa questão da conquista, essa questão de poder construir algo de médio e longo prazo.
No caso deles, do filme, dos personagens, era uma realidade que, como eu falei, sem perspectiva. Vai saber quanto, né, e quanto tempo precisaria para poder alcançar certos objetivos que eles tinham ali em mente. Então aí é que entra a questão da possibilidade, né, de copiar as notas verdadeiras, né, e começar a movimentar as notas falsas e poder esses pequenos desejos. Acontece outras coisas no filme, né, em termos voltado ao dinheiro, que eles têm a oportunidade de poder de fato ter esse dinheiro, e eu não vou contar detalhes sobre isso. Assista o filme, tá no YouTube, mas eu quero que vocês possam refletir desse papel desse dinheiro e o quanto talvez hoje você está se movendo para ser aceito, para ser amado, né, para ser amado ou para amar. O quanto isso pode fazer com que você abra mão de você, que você assuma quem é você, que você vivencie quem é você. O quanto você tem renunciado em busca desse ideal e com medo de não ser aceito. Essa é a mensagem principal desse filme. Eu espero que tenha feito sentido para você que está assistindo. Compartilhe essa live, curte essa live. O objetivo é toda semana estar compartilhando aprendizados aqui. Apesar de estar à frente, eu sempre aprendo aqui. Você assistindo o filme, deixe seus comentários aqui no Instagram. E se você está assistindo essa live no YouTube, deixe seus aprendizados aqui abaixo também, tá? Vai ser de enorme valia, não só para mim, mas para as pessoas que forem ler os comentários. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago uma série de falando sobre orgulho, o quanto o orgulho pode te atrapalhar na trilha do sucesso, e trazer um novo conceito que você possa entender de fato esse orgulho. Eu trago um conceito aonde normalmente as pessoas não trazem de forma geral, e pode ser interessante para você entender o quanto o orgulho pode ser um male na sua vida, um grande mal na sua vida. Dia de segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão, né, orientando as pessoas. E tem um canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach. Se você não é inscrito, o link está aqui na bio do Instagram. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube pela primeira vez, se inscreva no canal. E para mim vai ser uma honra ter você nessa jornada do autoconhecimento, crescer e contribuir, tá? Um forte abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau, gente.